Fala pessoal, beleza? Eu sou o Valdo, você está no canal Essa Vida Dura de Aposentado. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como eu confeccionei as muretas de proteção de um viaduto, imitando uma mureta do tipo alvenaria. Hoje eu vou mostrar para vocês a proteção do outro viaduto, que é do tipo alambrado, tubular. Vamos lá? Dentro daquela ideia de representar viadutos construídos em épocas diferentes, eu também resolvi fazer essas proteções em formatos diferentes. Então, como eu mostrei no vídeo anterior, esse viaduto aqui, eu optei em fazer as pilastras, essas colunas verticais e tubos, 2 tubos horizontais. Então, pintados uma tinta metálica e deu esse efeito aí. Para esse outro aqui, eu resolvi fazer ele todo tubular, tipo assim, esses alambrados, que existem. Existem algumas ferrovias até que tem alguma coisa parecida com isso aqui. Então ele representa aqui uma estrutura tubular e eu pintei de amarelo. Toda vez que nós formos fazer esse tipo de trabalho, é importante observar as dimensões das peças que nós estamos construindo, para criar uma visão harmônica. Então, aqui na escala 1,87, nós observamos aqui que o funcionário aqui, ele tem 21 milímetros de altura, Isso, multiplicando por 87, vai dar uma altura de 1,83. E observe aqui que a proteção, ela tem 14 milímetros de altura. Na escala, ela vai dar 1,20 m. Então, ela está próxima ali, um pouquinho acima da cintura ali da figura. Isso cria uma paisagem harmônica em toda a maquete. Então agora eu vou mostrar para vocês como foram feitas as mais de 250 peças necessárias para fazer a proteção de todo esse viaduto. Depois que passa aqui no pontilhão, eu continuo aqui, Para confeccionar essas mais de 250 peças, eu construí alguns gabaritos. O primeiro gabarito eu vou utilizar para fazer o arco. O segundo gabarito para fazer a solda e esse terceiro gabarito aqui para fazer a furação lá no viaduto. Então vou especificar um por um. Esse gabarito então eu vou fazer o arco, fixar aqui na moça de bancada e eu vou utilizar essa peça aqui para fazer o arco. Eu estou utilizando aqui um arame também de 1,2, um arame galvanizado. O gabarito aqui está com 16 milímetros de altura, porque eu quero 14 milímetros de altura na maquete, então eu vou deixar 2 milímetros para aprofundar lá no orifício que vai ser feito lá no viaduto. Então aqui eu encosto até o final, faço a dobra, faço a outra curva aqui do outro lado, em seguida eu corto aqui o final, bem rente aqui ao gabarito. O meu arco aqui está feito. Agora com o arco feito, nós vamos utilizar esse outro gabarito. Ele já está um pouco queimado aqui devido à quantidade de peças que eu fiz aqui, porque aqui a gente faz a medição, o posicionamento correto dessa peça horizontal, essa peça aqui, e ao mesmo tempo, ele já no lugar, a gente procede às soldas. Então, como eu já fiz a solda aqui em cima do gabarito, já está um pouco queimado, mas o gabarito está bom ainda. Aqui é bem simples, são os pedacinhos de madeira que eu utilizei uma base de pedacinho de compensado e aqui eu colei pedaço de palito de picolé cortado no estilete, fazendo esse posicionamento aqui do arco e ao mesmo tempo deixando um rasgo para confeccionar essa parte aqui. E depois de posicionado ali, a gente proceder à solda. Aqui eu vou utilizar um arame também, o mesmo arame aqui de 1,2 galvanizado. Observe aqui que na extremidade dele ele não está com corte reto, então eu utilizo aqui a tesoura de jardinagem e ele faz um corte mais reto. Observe ali que o corte já ficou bem retinho. Isso vai facilitar aqui na hora da solda. Para a quantidade que eu fiz, eu também fiz um gabarito que já me dava o tamanho desse arame. Como eu estou fazendo um só para mostrar para vocês, eu vou fazer aqui direto na peça. Eu vou fazer uma marcação aqui para depois cortar. O pedaço de arame foi cortado, já está posicionado. Vamos agora fazer a solda aqui no arame. Antes de iniciarmos a soldagem, eu quero fazer uma observação. Nós vamos fazer a soldagem com uma solda de estanho, uma liga de estanho e chumbo, no arame galvanizado. Então, qual é o macete aqui? É utilizar uma pequena gota aqui de ácido muriático no local
para tornar a superfície porosa, ela vai reagir aí com o galvanizado e ela vai tornar essa superfície porosa, que vai facilitar a aderência da solda. Esse ácido muriático a gente encontra facilmente nos supermercados, é um produto de limpeza que é vendido, chamado limpinho em alguns lugares. É uma solução de ácido muriático, já é um ácido muriático bem diluído em água. Para a gente aqui serve perfeitamente. Eu tenho um vídeo falando somente de soldagem, eu recomendo que assistam. Lá eu dou todas as dicas desse tipo de solda. Eu utilizo muito aqui na minha maquete. Por exemplo, aqui, ó, todo ele foi feito com arame galvanizado. Ó. Todo feito de arame galvanizado. E solda estanho. E não esquecer que nós estamos trabalhando com vapor de chumbo, né? Estanho, chumbo, metais pesados e também o vapor do ácido. Então nós temos que ter um exaustor bem próximo ao nosso local de trabalho. Então aqui eu vou colocar uma gotinha do ácido, em seguida colocar lá na peça. Chega a ferver. A solda aqui é bem sutil, é uma coisinha de nada. Aqui nós não vamos colocar força. Então aqui a peça já foi soldada, né? Agora nós vamos proceder uma lavagem com água e sabão, uma escovinha, para tirar todo o resíduo da solda e principalmente o resíduo do ácido. Vai facilitar também a fixação da tinta. Peça pronta, agora nós vamos pintar. Para pintura eu utilizei essa tinta PVA fosco amarelo. Como é uma peça que não vai sofrer atrito, nada, ela vai ficar só exposta na maquete, não tem problema. Essa tinta aqui ela é bem satisfatória, é fácil trabalhar, eu preferi pintar no pincel. Aqui a melhor forma de preparar para pintura é você utilizar uma bandeja de isopor, fixar a peça desse jeito aí, ó. Aí você tem todo o acesso à peça. Aqui é um trabalhinho de paciência, mas isso é que dá gosto, né, de trabalhar na maquete. Aí, ó, só deixar secar um pouquinho, seca rápido, a peça tá pronta. Então aqui eu utilizei a tinta PVA, mas pode-se usar também a tinta acrílica, pode-se usar uma tinta spray, aí fica a critério de cada um. Tem que ir experimentando os tons e os tipos de tinta, né, ver qual a mais adequada aí para o que você quer fazer. E para realizar a furação lá no viaduto, eu utilizei esse gabarito. Ele tem, do primeiro furo ao segundo, ele tem 3 centímetros de comprimento, que é justamente a largura do alambrado. E esse terceiro orifício aqui é a distância de um alambrado para o outro. Esses toquinhos de madeira aqui, eles servem para delimitar a borda do viaduto, ficar todos os alambrados na mesma distância da borda do viaduto. No primeiro orifício aqui, eu colei um pedaço de arame, que ele já vai no primeiro furo, eu já faço o segundo e o terceiro. Esse gabarito aqui ele já está ovalizado devido ao uso, então ele já não está servindo mais. Se tivesse que fazer um outro trabalho, eu teria que fazer um outro gabarito, que é só para vocês terem uma ideia de como foi feito. Então foi feito desse jeito aqui, ó. O gabarito vai lá com o pino no primeiro orifício e eu fiz esses dois aqui. Depois eu coloco o pino no segundo orifício e já faço a furação dos outros dois. E assim por diante. E essas madeiras aqui que eu expliquei, ela vai dar justamente essa distância aqui da borda. Você pode observar que ficaram todas na mesma distância. Depois disso, eu só coloquei, eu nem fiz questão de colar, porque como ela ficou bem justinha, não houve a necessidade. Então esse é o efeito aí. Ainda falta algumas coisas para fazer, né? Esse efeito aqui de ferrugem, eu comecei a fazer aqui. Como o nosso serviço nunca acaba, né? Vai ter alguma coisa para fazer. E aí, o que vocês acharam desse alambrado para proteção do viaduto? Ficou bom? Em comparação com a mureta de proteção do viaduto do vídeo anterior, qual vocês preferem? Vocês viram que esse também é bem fácil de fazer, né? Se gostar do trabalho, esse é o momento de dar aquele like. E se ainda não se inscreveu, tá na hora. E ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ok, pessoal, obrigado por prestigiar o canal Essa Vida Dura de Aposentado e até a próxima. Valeu!